Antes de começar meu relato, peço que você siga esse canal, deixe seu like, continue acompanhando os depoimentos que dão. Voz aos que por muito tempo foram silenciados. Eu era apenas um corpo, entre tantos da plantação de algodão, uma sombra dobrada ao sol do meio-dia, sem nome, sem história que importasse aos senhores. Me chamavam de Zé, e isso bastava para me dar ordens e me chicotear. Mas dentro do meu peito havia um nome que era só meu, herdado de minha mãe antes que ela fosse levada. Havia também uma ideia que crescia cada dia: fugir e salvar. Era mais do que sonho, era necessidade. Os dias se arrastavam lentos. O som das correntes, os gritos de dor, os cantos murmurados, tudo formava um cenário que me prendia e, ao mesmo tempo, me empurrava para frente. Eu observava, escutava, aprendia os caminhos, por onde os feitores passavam, onde os cães dormiam, os atalhos da mata. E nas noites em que a lua se escondia, eu traçava mentalmente a rota que me levaria embora. Mas eu não queria partir sozinho. Dentro do cativeiro, os laços se formavam como raízes. Cada rosto, cada olhar era parte do meu povo, da minha família escolhida. Havia João, velho de mãos calejadas, que me ensinou a sobreviver sem perder a alma. Havia Mimba, menina de olhar vivo, que dizia que o céu falava com ela. Havia Dandara, que cantava rezas em segredo e fazia todos nós lembrar que éramos gente. A ideia de fugir foi sendo sussurrada, espalhada. Uns tinham medo, outros esperança. A maior parte duvidava. Mas aos poucos, com cuidado e fé, formamos um pequeno grupo que estava disposto a tudo. A noite escolhida foi a de uma sexta-feira, quando os senhores viajavam e os cães estavam soltos, mas menos atentos. Um plano ousado, simples e perigoso. Naquela noite, ao som de corujas e do próprio coração batendo no peito, demos início à fuga que mudaria nossas vidas. Sem olhar para trás, sem saber o que viria pela frente. Só sabíamos que era agora ou nunca. Sem olhar para sul, o charo por um carex. Só sararara Susa era a travessia das correntes quebradas. Fugir era mais que escapar. Era cortar raízes de dor e tentar plantar esperança em terra desconhecida. Naquela noite, 11 de nós deixaram o barracão sem fazer ruído. Cada um com o coração apertado. Os olhos atentos ao menor som. Pegamos a trilha pela mata, seguindo o rio, que o velho João dizia levar até longe. Soro, soro, sou. A ter o soro, 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 onde os brancos não alcançavam. Por dias caminhamos sem rumo certo, comendo o que encontrávamos e bebendo água das folhas.
Dormíamos encolhidos, cobertos de medo e orações silenciosas. Os menores sofriam mais. Mimba, com seus pés feridos, era carregada pelos braços de Dandara. João, mesmo velho, andava com firmeza, como quem já conhecia o caminho da liberdade. Depois de 3 noites, ouvimos os cães. Eles vinham de longe, mas seus latidos nos lembravam de que a escravidão não desistia fácil. Corremos, escondemos-nos em buracos, subimos em árvores, nos enterramos em folhas. Um a um, os sons foram se afastando, mas um de nós ficou para trás. Pedro, o mais jovem dos homens. Tropeçou e não conseguimos mais achá-lo. Choramos em silêncio. A liberdade cobra caro. Nosso grupo seguiu, agora com 10. A mata parecia viva, nos observando. Cada passo era uma escolha entre vida e morte. Dandara encontrou raízes que podíamos comer. João improvisou lanças de galho. Eu comecei a ouvir os sons do mato como se fossem vozes. A floresta nos guiava ou nos testava? Não sabíamos. Cruzamos rios, enfrentamos cobras e insetos que mordiam sem piedade. Mimba teve febre. Dandara fez com pressas, com folhas, cantando baixinho uma reza antiga. Sobrevivemos, mas já não éramos os mesmos. A dor moldava nossos corpos, mas a esperança ainda queimava. Em uma clareira encontramos vestígios de outro grupo. Cinzas de fogueira, pegadas desordenadas. Não sabíamos se eram fugitivos como nós ou captores. Esperamos 2 dias escondidos, até termos certeza de que estavam longe. A floresta era nossa prisão e nossa única chance. Depois de semanas, encontramos um velho quilombo escondido em uma serra. Os que ali viviam nos olharam com desconfiança. Eram poucos e a paz deles era frágil, mas ao ver Mimba doente e João debilitado, nos acolheram. Ali, pela primeira vez, dormimos sem medo de correntes. Aprendemos com eles a caçar, a plantar, a defender o território. Eu sentia que aquele lugar poderia ser nosso fim e nosso começo. Mas nem todos estavam contentes em parar. Havia quem quisesse voltar e libertar mais irmãos. E eu era um deles. A liberdade só tem valor se for para todos. Começamos a treinar arcos, armadilhas, táticas de emboscada. Dandara era feroz, João ensinava com paciência. 1 ano se passou, nosso grupo cresceu, outros fugitivos chegaram e
O quilombo se fortaleceu, mas a lembrança dos que ficaram acorrentados não nos deixava em paz. Voltar ao cativeiro era loucura, mas viver sabendo que tantos ainda estavam lá era mais doloroso que qualquer risco. Alguns me chamaram de tolo, outros de herói, mas 6 de nós decidiram seguir comigo. Dandara foi a primeira a se oferecer. João, mesmo cansado, insistiu. Os outros eram jovens, com olhos que brilhavam de coragem. Preparamos tudo com cuidado. Levamos mantas, alimentos secos e armas improvisadas. Nosso plano era chegar durante a colheita, quando os feitores estavam mais distraídos. Sabíamos que qualquer erro custaria vidas. A viagem de volta foi mais rápida. Já conhecíamos os caminhos, as armadilhas, os sons da mata. Chegamos numa madrugada fria. O barracão ainda estava lá, sombrio e silencioso. Os mesmos gemidos noturnos, as correntes tirintando. Espreitamos, vimos rostos conhecidos, olhares cansados, mas vivos, cada um com marcas profundas da dor. Tocamos o chão com as mãos e prometemos a nós mesmos: ninguém mais ficaria para trás. Na terceira noite, quando os senhores dormiam e os cães estavam amarrados, fizemos sinal. Bati 3 vezes na parede do barracão, como combinado. De dentro, respostas vieram em forma de sussurros e passos contidos. Arrombamos a porta dos fundos com uma pedra e os primeiros saíram correndo com os olhos cheios de incredulidade. Mas o silêncio não durou. Um feitor ouviu e gritou. Os cães latiram, tiros ecoaram. Corremos, levando crianças no colo, velhos nos ombros. João foi atingido de raspão, mas continuou. Dandara enfrentou um capataz com uma lancha de bambu e o derrubou. Corpos caíam, mas continuávamos em frente. Cerca de 20 conseguiram fugir naquela noite, mas o preço foi alto. 2 jovens do quilombo foram mortos. Deixamos sangue no caminho, mas levamos vidas para longe do cativeiro. A liberdade vinha com dor, mas também com a força da união. E eu sabia que não seria a última vez que voltaríamos. O quilombo não comportava tantos. Tivemos que expandir, abrir clareiras, construir novos barracos. Quilombo não comportara serei, iralararara. Era uma aldeia de sonhos reconstruídos. Homens e mulheres voltaram a sorrir. Crianças corriam livres pela mata. Inventamos festas, batizamos os recém-libertos, dividimos o que tínhamos. Com o tempo, formamos uma comunidade de mais de 100 pessoas. Havia quem soubesse plantar, quem costurasse, quem caçasse. E todos ensinavam todos. A sabedoria era a moeda mais valiosa. Ninguém mandava, todos
decidiam juntos. Um mundo novo, nascido da dor do antigo. Mas os brancos começaram a ouvir falar de nós. Diziam que havia o reduto de negros armados que ameaçavam ordem. As buscas começaram. Cachorros farejavam trilhas. Soldados surgiam nas trilhas. Tivemos que nos esconder mais fundo, usar técnicas novas, nos tornar invisíveis. E mesmo assim não recuamos. Se nos atacassem, resistiríamos. A primeira invasão veio num domingo. Estávamos celebrando uma colheita quando os estampidos cortaram o ar. Homens armados, cães ferozes, gritos por todo lado, defendemos como podemos. Lanças, pedras, armadilhas de tronco. Foi um massacre, mas também um recado. Nós lutávamos. Perdemos muitos naquele dia. Entre eles, João, ele caiu com o rosto voltado para o céu. Os olhos abertos, como quem ainda via o futuro. Choramos por ele, como se fosse pai de todos. Mimba, já moça, cantou uma despedida que calou a floresta inteira. A tristeza nos fortaleceu. Recolhemos os corpos e recuamos. Mudamos o quilombo para mais longe, subindo as serras. Lá, construímos uma nova base, mais forte, mais protegida. Mas sabemos que a caça não cessaria. E então decidimos não esperaríamos o próximo ataque. Iríamos desaparecer. Sabíamos que o mar não estava longe. Alguns diziam que era maldição, outros que era salvação. Decidimos seguir o rio maior, acreditando que ele nos levaria à liberdade definitiva. Pegamos o essencial, alimentos, ferramentas, esperança. Foram meses descendo as águas, enfrentando correntezas e tempestades. Alguns ficaram pelo caminho, outros nasceram no trajeto. O rio nos ensinou a ser flexíveis, a fluir mesmo com pedras nos pés. No fim, chegamos ao oceano e, diante daquele mar sem fim, tivemos medo. Mas encontramos pescadores negros que falavam uma língua estranha e contaram que havia navios que iam para outras terras. Inclusive o Brasil. Alguns deles eram libertos, outros contrabandistas. Ouvimos histórias de dor, mas também de recomeços. E assim decidimos partir. Conseguimos embarcar com a ajuda de um capitão mestiço, que viu em nós algo além da cor da pele. Em troca de trabalho, nos deu espaço no porão de seu navio. Durante semanas, enfrentamos enjoo, sede, fome e o fantasma do navio negreiro que tantos de nós já tinham conhecido. Mas aquele era diferente. Não havia grilhões. Havia silêncio, incerteza e cheiro de sal. As crianças perguntavam quando chegaríamos. Ninguém sabia, mas havia um sentimento comum. Estávamos indo para um lugar onde recomeçar seria possível. Quando vimos terra pela primeira vez, choramos. Era o Brasil. Dor de vasto desconhecido. Mas nos olhos de cada um havia luz. Havíamos vencido a morte, o cativeiro, a caça, a fuga e o oceano. E estávamos prontos para viver.
Ao pisarmos no Brasil, sentimos o calor subir pelas pernas como se o solo nos reconhecesse. Mas aquele novo mundo era também cheio de riscos. Os senhores existiam aqui também. A escravidão estava em toda parte, vestida de outras roupas, com sotaques diferentes. Mas os grilhões eram os mesmos. Nos espalhamos entre vilarejos, fingindo sermos libertos, mestiços, forros. Alguns conseguiram papéis falsos, outros trabalharam em roças distantes onde não faziam perguntas. Menos! Agora! Eu fui para o interior, onde arrumei serviço como carpinteiro. Ninguém sabia da minha história. Mas nos meus olhos ela vivia inteira. À noite, nos encontrávamos em segredo. Relembrávamos os que ficaram, contávamos histórias para manter viva a memória da luta. Sabíamos que nunca estaríamos totalmente livres. Mas agora éramos donos dos próprios passos. No Brasil, eu aprendi a plantar de novo, mas com esperança. Fiz amizades com outros negros que também fugiram, que haviam comprado a própria liberdade ou que nasceram já forros. Com eles, aprendi sobre quilombos escondidos em Minas. No Pará, no Sul, a resistência seguia viva. Casei com uma mulher chamada Lúcia, filha de um homem que fugira dos engenhos da Bahia. Ela tinha nos olhos a mesma sede de liberdade que eu. Juntos construímos uma casa simples, mas firme, com paredes de barro e teto de sonho. Tivemos 2 filhos e prometi que nenhum deles conheceria o som de um chicote. A luta passou a ser ensinar a história, a cultura, o respeito próprio, ensinar que ser negro era motivo de orgulho. Cada semente plantada no chão era também plantada na mente. Era assim que pretendíamos vencer. Comecei a escrever em folhas de bananeira, depois em papel emprestado. Escrevia tudo que lembrava da fuga dos mortos, dos vivos, dos cânticos da mata, das noites no porão do navio da chegada ao Brasil. Queria que meus filhos soubessem, que os filhos teus também soubessem. As palavras eram como fogo controlado, queimavam por dentro, mas iluminavam. Passei a contar minhas histórias para outros, em rodas de conversa, nas feiras, nos terreiros. Alguns riam, outros choravam, muitos silenciavam. Mas sempre havia alguém que saía transformado. Não queria fama, queria memória. Porque quem esquece volta a ser acorrentado, e eu jamais aceitaria isso. Com o tempo, começaram a desconfiar, mas relatos incomodavam. A polícia foi avisada, um padre me denunciou, dizendo que eu instigava a revolta. Fui preso por alguns dias, mas sem provas me soltaram.
Ainda assim, entendi o recado. Liberdade incomoda quem vive de silêncio alheio. Mudei de vila com minha família. Nos escondemos de novo. Mas dessa vez, escondemos apenas os rostos. As ideias. Não, continuamos contando histórias, mas em voz baixa, em noites de lua nova, no pé das fogueiras. E cada vez que uma criança perguntava, foi verdade mesmo? Eu sorria, porque a verdade não morre, só se transforma. Dandara morreu de velhice, Mimba também. Dos 23 que fugiram comigo, restavam poucos, mas seus filhos estavam por aí. Alguns eram curandeiros, outros pedreiros, muitos professores, alguns até doutores, espalhados pelo Brasil como sementes levadas pelo vento. Eu me tornei velho. Os joelhos doíam, os olhos falhavam, mas a memória seguia viva. Meus filhos já tinham filhos, e quando todos se reuniam no terreiro da casa, eu contava de novo como a gente correu, lutou, caiu, levantou, atravessou o mar. Como a liberdade é um bicho arisco, que a gente precisa alimentar todo dia. Agora, deixo estas palavras para quem vier depois de mim, para quem um dia caminhar por este mesmo chão sem saber que ele está coberto de pegadas de luta. Para que ninguém diga que fomos passivos, que aceitamos, que não sabíamos. Nós sabíamos, nós lutamos, nós vencemos quando resistimos, mesmo sem armas. E cada quilômetro que nasceu foi um pedaço do céu na terra. Cada corrente quebrada, uma estrela nova no céu. Se você ouve minha voz agora, é porque ela atravessou o tempo e se chegou até você. Porque você também carrega dentro de si essa força. O tempo deixou marcas em mim que nem a idade pode apagar. Nas costas ainda carrego cicatrizes da senzala. No peito, o peso de cada irmão que não conseguiu fugir. Mas nenhuma marca foi tão profunda quanto a do silêncio. O silêncio imposto ao nosso povo por gerações. Por isso, escrevo, conto, grito mesmo que em sussurro. Minha história é a história de muitos. Eu sou o Zé, mas também sou Pedro, João, Dandara, Mimba. Cada um correu ao meu lado, que caiu, que se levantou. Cada um é uma voz dentro de mim e não posso calar. Meus filhos, às vezes, não compreendem a dor que carrego. Dizem que o mundo mudou. E mudou mesmo. Mas a raiz do sofrimento ainda vive debaixo da terra. E se não for arrancada, sempre brotará de novo, com outros nomes, outras formas, mas a mesma opressão. Em certa ocasião, aí encontrei um homem que também havia fugido de outra fazenda, muitos anos antes. Ele reconheceu meu nome, disse que ouvira falar de mim em um quilômetro distante, que me chamavam de aquele que voltou para buscar os outros. Me emocionei. Não pelo reconhecimento, mas porque percebi que nossa história viajava mais rápido que a gente. A liberdade não era só física, era memória, era fogo que acendia em outros. Vi jovens negros se levantando, resistindo ao trabalho forçado, recusando a humilhação.
Vi gente fundando comunidades, batalhando por terra, por voz, por dignidade. E entendi que tudo aquilo era continuidade. Uma corrente nova, feita de força e orgulho. Mas doía ver que muitos ainda viviam como se fossem livres, mas presos por dentro. Tinham vergonha da cor, do cabelo, da origem. Falavam baixo, andavam curvados. Tinham medo de parecer quem eram. Isso me doía mais do que o tronco. Por isso, falava nas escolas, nas feiras, nas igrejas, onde me deixavam. Pedia que escutassem os velhos, que perguntassem aos avós como era o tempo das correntes, que escrevessem, que cantassem, que dançassem sem medo. Nossa história não é vergonha, é resistência, é grandeza. Recebi uma carta de uma mulher, dizendo que seu avô morrera, chamando o meu nome. Fui até ela. Era filha de um dos meninos que fugiram comigo. Ela guardava uma boneca de pano que Tantara tinha feito para. Que era Mimba, aquilo me desarmou. Chorei feito criança. Decidimos voltar juntos ao local onde ficava o antigo quilombo. A mata tinha engolido tudo, mas ainda havia vestígios. Às pedras dos fornos, as ruínas dos barracos, um velho tronco onde enterramos João. Ficamos ali em silêncio e senti que os espíritos ainda nos cercavam. A Itala nasceu ali mesmo. Fundamos um novo quilombo, não de barro e palha, mas de ideias. Grupo de jovens passou a reunir histórias, cantar cantigas antigas, preservar receitas, tradições, curas. Grupo de jovens Sara, Soras, Tares, Eis, Ariséries, Tares. Criamos um centro de memória, um lugar onde os negros podiam se reconhecer e se fortalecer. Três. Quem serios? De Trouxemos zéros para contar o que lembravam. Cada relato era escrito, guardado, lido em voz alta. Eu contei minha história ali, cercado de filhos de gente que já nem lembrava do tempo das senzalas. Eles me ouviam com olhos cheios de fogo. E eu soube a chama seguiria. Fui convidado a falar em outras terras. Cruzei estados, conheci lugares onde a escravidão deixara marcas mais fundas ainda. Ouvi histórias de açoite, de resistência, de fuga. Cada voz nova me fortalecia. Sentia que estava reunindo os pedaços do nosso povo espalhado em cada canto,
Alguém tinha ouvido falar de mim, não pelo nome, mas pela história. Isso me deu força. Não era vaidade, era a certeza de que a luta valera a pena, que não havíamos fugido em vão, que o sangue derramado alimentava as gerações. Mas ainda havia dor. Vi crianças negras sendo tratadas com desprezo, jovens sendo presos por existirem, mulheres negras sendo caladas. E tudo isso me lembrava que a escravidão não acabara por completo. Mudara de roupa, de linguagem, mas seguia viva. Por isso, seguia falando. Mesmo quando me mandavam calar, mesmo quando riam, diziam que era exagero. Eu sabia a verdade, eu a vivi. Enquanto houver quem a ignore, haverá quem precise contá-la, nem que seja em prantos, nem que seja no último fôlego. Já idoso, reuni minha família inteira numa noite de lua cheia. Preparei comida como nos tempos antigos, acendi uma fogueira. Chamei todos ao redor e contei tudo, desde o início, a senzala, a fuga, a floresta, a guerra, a travessia, o Brasil. Ninguém falava, só o fogo estalava. Quando terminei, me ajoelhei e agradeci. Aos que vieram antes, aos que caminharam comigo, aos que virão. Meus netos choraram e eu soube que tinham compreendido. A liberdade não é um ponto de chegada, é um caminho. E a estrada é feita de histórias. Estrada nem purpus. Mimba deixou uma canção. Dandara um conselho. João um gesto. Cada um deixou algo. Eu deixei palavras, e se elas chegarem até você, onde quer que esteja, é porque vencemos. Porque cruzamos o tempo, o oceano, o esquecimento. Hoje, quando fecho os olhos, vejo a mata, o fogo, o rosto de meus companheiros. E choro eu, não com tristeza, mas com gratidão. Fomos muitos, somos muitos, e ninguém poderá pagar o que fizemos. Às vezes, ouço vozes no vento, sinto passos na terra, sonho com o navio, com a floresta, com os quilombos. Acordo com lágrimas e sorrisos, porque tudo foi real, porque a liberdade existe, não perfeita, não plena, mas existe porque alguém ousou quebrar as correntes. E agora é sua vez de contar, de lembrar, de ensinar, de continuar a travessia. Se me perguntarem como sobrevivi, direi com fé, com raiva, com amor. Se me perguntarem o que faria diferente, direi nada. Cada passo, cada queda, cada perda construiu quem sou. E mesmo que eu parta, estarei em cada canto onde alguém se levanta contra a justiça. Escrevo estas últimas palavras com mãos cansadas, mas coração vivo. Sei que meu corpo não durará muito, mas minhas palavras, sim, minha história, nossos nomes, eles viveram nos cantos, nas danças, nos livros, nas lutas.
Nós existimos, nós vencemos. A liberdade é como uma semente. Pode parecer pequena, frágil, mas quando encontra terra fértil, rompe o chão e gira a floresta. Eu fui uma semente, meus filhos também, e agora você. Plante, lute, conte, ame, porque só assim seremos, enfim, livres. Que só se seremos qual. Eu sou Zé, ex-escravizado, fugido, guerreiro, contador de histórias, e hoje sou só memória. Mas se minha voz chegou até você, então não morri. Estou aqui, na sua escuta, no seu sangue, na sua coragem. Não esqueça o que ouviu. Compartilhe. Honre. Porque enquanto houver um só de nós, lembrando, as correntes continuaram quebradas.